Olá, nesse capítulo vamos falar sobre a aplicação de integridade do banco de dados e vamos dividir esse tema em três partes: integridade do banco de dados, validação do banco de dados e requisitos de integridade do banco de dados. Os bancos de dados proporcionam uma maneira eficiente de armazenar, recuperar e analisar os dados. Pense em um banco de dados como um sistema de arquivamento eletrônico. A integridade de dados refere-se à precisão, consistência e confiabilidade dos dados armazenados em um banco de dados. As quatro regras ou restrições de integridade de dados são as seguintes: integridade da entidade. Todas as linhas devem ter um identificador único denominado chave primária. Integridade de domínio. Todos os dados armazenados em uma coluna devem seguir o mesmo formato e definição. Integridade de referência. A relação entre as tabelas deve permanecer coerente. Portanto, um usuário não pode excluir um registro que está relacionado a outro. Integridade definida pelo usuário. Um conjunto de regras definidas por um usuário que não pertence a uma das outras categorias. A entrada de dados envolve um conjunto de controles que asseguram que os usuários digitem os dados corretos. Controles suspensos de dados mestre. Tenha uma opção suspensa de tabelas mestre, em vez de pedir aos indivíduos para digitar os dados. Por exemplo, usar a lista de localidades do Sistema de Endereço Postal dos Estados Unidos para padronizar os endereços. Controles de validação de campos de dados. As regras de configuração de verificações básicas incluem a entrada obrigatória, as máscaras de entrada, montantes de dólares positivos, os intervalos de dados, a aprovação obrigatória de uma segunda pessoa, gatilho de modificação de registro máximo, gatilho de atividade em comum. Uma regra de validação verifica se os dados estão nos parâmetros definidos pelo designer de banco de dados e ajuda a garantir a integridade, a precisão e a consistência dos dados. Os critérios usados na regra de validação incluem o seguinte: tamanho, formato, consistência, intervalo e dígito de verificação. A validação dos tipos de dados é a validação de dados mais simples e verifica se um usuário que insere dados é coerente com o tipo de caracteres esperados. Os bancos de dados permitem três tipos de dados: número inteiro, sequência de caracteres e decimal. Um dos aspectos mais vulneráveis do gerenciamento da integridade do banco de dados é o controle do processo de entrada de dados. Muitos ataques conhecidos são executados contra um banco de dados e inserem dados desformatados que podem confundir, falhar ou fazer com que o aplicativo divulgue informações demais para o invasor. Vale ressaltar que os invasores usam ataques de entrada automática. A detecção de anomalias se refere à identificação de padrões em dados que não seguem o comportamento esperado. Esse mecanismo é uma contramedida ou proteção importante na identificação de fraudes e protege os dados contra a destruição ou alteração em massa. Para manter a integridade do sistema de arquivos do banco de dados, os usuários devem seguir determinadas regras. A integridade da entidade é uma delas, declarando que cada tabela deve ter uma chave primária e a coluna escolhida como chave primária deve ser exclusiva e não nula. Vale ressaltar que nula em um banco de dados significa valores ausentes ou desconhecidos. Outro conceito importante é a relação entre diferentes sistemas de arquivamento ou tabelas. A base da integridade de referência consiste em chaves externas. Além disso, a integridade referencial mantém a integridade das chaves externas. A integridade de domínio garante que todos os itens de dados em uma coluna estejam dentro de um conjunto definido de valores válidos. Cada coluna em uma tabela tem um conjunto definido de valores, como, por exemplo, o conjunto de todos os números de cartão de crédito, de CPFs ou de endereços de e-mail. Limitar um valor atribuído a uma instância dessa coluna reforça a integridade do domínio. Bom, por hoje é isso. Mas quero lembrar você de não esquecer de fazer o exercício, o laboratório sobre acesso remoto e o teste desse capítulo. É muito importante fazê-los para reforçar o conhecimento visto nesta aula. Então, como sempre, curta o vídeo e comente suas dúvidas. Nos vemos no próximo capítulo desse curso.